Hoje eu tô feliz porque acabei de assistir um dos filmes que eu mais esperava para 2023. Quer saber qual é? Fica aí que nós vamos ter uma conversa longa, porque o filme é longo, bem longo. Longuíssimo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e o filme que eu tô falando é Assassinos da Lua das Flores, novo filme de Martin Scorsese, que tá gostando dessa história de fazer filme com mais de 3 horas. Esse tem 3 horas e 26 minutos. Mas vale, né? Ele sabe o que ele tá fazendo, por isso que esses filmes são compridos. Mas se eu gostei tanto assim, vamos discutir isso agora. O filme narra uma história real a partir da adaptação do livro do jornalista americano David Grann. No seu livro ele fala sobre a tribo Osage, que ficou milionária ao encontrar petróleo dentro da sua reserva. Só que isso atraiu a atenção de muitos malfeitores, digamos assim, e acabou resultando em um grande massacre lá pela década de 1920. Uma das coisas mais curiosas sobre esse filme é que o Scorsese estava com o roteiro pronto e ele seria seguindo o mesmo protagonista do livro, que é o agente do FBI, Tom White. Só que ao entregar o roteiro para o DiCaprio, que ele estaria chamando para fazer o Tom White, DiCaprio o questionaria sobre onde está o coração dessa história. E ao refletir sobre isso, o Scorsese percebeu que ele poderia contar essa história sobre uma visão diferente, trazendo o centro do filme mais para dentro dos Osage. Ele acabou centrando a história em Ernest Burkhart e Molly Burkhart, que ela é uma Osage que vivia ali e tinha acabado de ficar muito rica, e ele é um ex-soldado que havia voltado da guerra e vai para a casa do tio dele. Chegando lá, ele acaba se casando com Molly, tendo os filhos, e é no centro dessa relação, talvez um pouco complexa e até inesperada, que o filme vai tentar desenvolver e contar essa história desse massacre. Além de trazer o centro da história para uma personagem Osage, ele também foi pedir autorização legal e simbólica para os Osage para gravar o filme, inclusive que teve gravações na reserva com a participação dos indígenas tanto na frente quanto atrás das câmeras. Eu tenho minhas dúvidas se ele conseguiu realmente trazer essa história para essa visão e não tanto a visão do homem branco. Aqui a gente vê o que estava acontecendo dentro dessa comunidade durante os assassinatos, e muito mais perto da personagem da Molly Burkhart, que casou com Ernest e que teve vários membros da sua família assassinada, uma das famílias que mais sofreu com esses assassinatos, e inclusive estava casada com o golpista que estava participando de tudo isso junto com seu tio Bill. Porém, eu sinto muito pouco da presença Osage no filme. A gente tem um protagonismo muito grande da Molly, mas eu não sinto que a gente vê como que essa comunidade, como que essa tribo indígena estava se desenvolvendo a partir de ter ficado rico da noite pro dia. A gente vê que eles estavam comprando muitos carros, que eles tinham muitos empregados, que eles tinham quem dirigisse para eles, que eles realmente ficaram tanto quanto deslumbrados com aquilo. O filme não tenta vitimizar os Osage, mas ao mesmo tempo que perde talvez algumas oportunidades de mostrar um pouco mais da sua cultura, de botar um pouco mais da presença deles no filme, já que a gente tem um filme muito centrado nos personagens do Bill e do Ernest. O filme tem suas vantagens de realmente não ter trazido o branco salvador, o cara do FBI não vem para ser o grande salvador da história, ele dá esse crédito muito para a personagem da Molly, mas a verdade é que o centro do filme tá no Bill e no Ernest. Isso porque o filme tem um ponto que eu quero destacar, que ele é muito bom, mas ao mesmo tempo seja o que falte um pouquinho para ele ser 5 de 5, digamos assim, para mim. É o fato da gente não ter alguma trama, alguma coisa envolvendo e fazendo essa narrativa andar.
Estamos falando de assassinato, a gente não tem muito dessa investigação do assassinato e isso é bom. Em nenhum momento ele questiona se realmente eles estão por trás, quem é que está matando. É tudo muito claro desde o começo. Esses homens que foram para lá, eles são do mal e eles realmente mataram e cometeram essas atrocidades. E o filme não passa pano e nem bota isso em dúvida em momento nenhum. Então, desde o começo, tu já sabe quem tá cometendo os assassinatos, já sabe quem matou, quem tá por trás, quem tá chamando os assassinos. Até os próprios assassinatos, a gente vê, nada tá por baixo do pano. Essa falta de mistério não ajuda a carregar muito as 3 horas e 26 do filme. Então, por mais que eu goste que realmente eles não botem isso em dúvida, falta alguma coisa para carregar todo esse tempo do filme e a gente acaba entrando num grande estudo de como o ser humano é desgraçado. E aí a gente volta pro personagem do Bill, vivido pelo Robert De Niro, que o Robert De Niro, tá sempre maravilhoso, mas faz um personagem que tu vê a pura maldade, mesmo que ele use de muita bondade pra ser mal. Não sei se vocês conseguiram entender isso. Mas ele é um cara que é o grande amigão dos Osage. Ele vive dizendo que um dos indígenas é o grande amigo dele, é o melhor amigo dele ali da região. Ele é muito benfeitor, ele construiu hospitais, ele trouxe segurança, mas na verdade são todos profissionais que estão trabalhando para ele. Os médicos consultam e tratam os pacientes como ele quer, a polícia está a mando dele e com isso ele vai minando os Osage por dentro. Todos os Osage gostavam muito dele e a partir dessa confiança é que ele vai orquestrando formas para ir tomando o dinheiro dos Osage. Petrolíferas, das empresas que estão extraindo esse óleo, dos royalties que eles pagam por esse óleo que estão tirando da terra. Então esses direitos estão sob posse dos indígenas e vão passando para os seus descendentes conforme eles morrem. É então que muito homem branco veio para a cidade e começou a se casar com os indígenas, ter filho com as indígenas. E a partir disso, quando são assassinados, esses direitos começam a vir para eles e é, digamos que nessa trama que os assassinatos vão acontecendo. E o Bill representa tudo que tem de mal no ser humano. Ele tá ali se fazendo de amigo para explorar esses indígenas e o De Niro faz isso muito bem. A gente vai para as raízes de quanto o ser humano é ganancioso, do quanto ele é preconceituoso. Inclusive, Osage, que é no estado de Oklahoma, é muito perto de Tulsa, onde na mesma época teve aquele genocídio lá feito pela Ku Klux Klan naquela época. Inclusive tem menção no filme e eles aparecem no filme. Nada disso é muita coincidência. Toda essa forma como Scorsese vai montando isso, essas conexões, e como acabou ficando muito fácil para que esses homens massacrassem os Osage. E aí veio o grande trunfo da história, que a gente consegue ampliar isso e trazer para os dias de hoje facilmente, como as pessoas ainda são manipuláveis e exploradas de várias formas possíveis. A gente tem Lily Gladstone interpretando a Molly e ela é incrível. E ela tá no centro dessa história, a Scorsese consegue dar esse protagonismo para ela, já que é ela que vai atrás de resolver esses crimes. Ela contrata investigadores particulares, ela vai para Washington para tentar trazer ajuda, e é aí que ela chama a atenção do J. Edgar Hoover, que estava no FBI, acabou sendo o grande chefe do FBI nesse começo, e ele que manda o Tom White. Tem uma cena no final onde ela confronta ele numa situação específica que chega a ser de tirar o ar. O quanto ela olha, parece que ela tá olhando no fundo da alma do Ernest naquele momento. Com certeza vai estar aí na lista dos indicados para o Oscar 2024, na categoria de atriz. Já o Leonardo DiCaprio traz uma ambiguidade pro personagem dele, que vai crescendo ao longo do filme e que é digna dos seus grandes papéis. Eu não gosto de chegar a assistir um filme e dizer é o grande papel da vida do DiCaprio. O DiCaprio já fez grandes personagens, foi premiado talvez por não aquele que seja o seu melhor, mas a verdade é que isso precisa de um tempo, isso precisa passar por esse período de tempo mesmo,
para que o personagem seja levado a esse nível de comparação, como eu já andei ouvindo por aí. Mas a verdade é que essa ambiguidade que ele traz pro personagem é incrível, como ele tem esse amor pelo dinheiro e acaba também construindo esse amor pela Molly, em que até um certo momento nem ele sabe mais o que é a prioridade na vida dele. Ele realmente amou a Molly, ele casou por amor, ele casou por causa das tramas do tio. Dentro dele que esse questionamento vem. Ninguém no filme vem para dizer, meu Deus, ele não sabia o que estava fazendo. Não é esse o caso. Mas a gente sente nele que ele mesmo já não conseguia compreender as suas próprias ações. E aí é realmente ação do próprio DiCaprio. Resumindo tudo isso que eu falei, é que o Scorsese conseguiu finalmente fazer o seu western, mas fez isso sobre um ângulo de vista bem diferente e que acabou me agradando sim. O filme é excepcional, como tudo que o Scorsese faz. Existem alguns diretores e diretoras que, quando botam um nomezinho ali, tu já sabe que vem coisa boa por aí. Scorsese não é diferente com Assassinos da Lua das Flores. E vale lembrar que ele estreia agora dia 19 de outubro nos cinemas e logo depois deve estrear no serviço da Apple TV Plus. Ainda não tem a data, mas acredito que até o final do ano, talvez já em novembro, ele acabe estreando no serviço de streaming. E aí fica a grande pergunta, que é a função deste canal. Vale a pena ir ver no cinema, já que ele deve estrear logo depois na Apple TV Plus, ou vale a pena para assistir em casa? Vale lembrar que ele tem 3 horas e 26, então tu tem que internalizar esse tempo, não tem jeito de tu ficar dentro de uma sala de cinema se tu ficar pensando em olhar o celular a todo momento. Aí vale a pena tu assistir em casa. Quanto ao filme em si, com certeza vale a pena assistir no cinema. É um filme feito para tela grande. Esse mergulho, essa imersão vale muito a pena para te conseguir absorver todas as nuances que essa história traz. Eu confesso que eu não senti as 3 horas e meia passar. Realmente o filme consegue me prender, mesmo com esses poréns que eu falei, consegue me prender a ponto de eu não pensar quanto tempo eu tô ali dentro. Isso significa que para mim valeu a experiência dentro do cinema. Claro, como eu disse, é uma coisa muito pessoal. Se tu precisa daquele intervalinho pro banheiro, dá uma segurada e assiste na Apple TV Plus sem problema nenhum. Não tem por que ter um debate em cima disso. Cada um assista da melhor forma possível para si. O importante é que assistam o filme porque ele é bom demais. Depois que assistirem, voltem aqui para comentar com a gente o que vocês acharam desse filme. A gente se vê numa próxima. Tchau!